Olá, está começando mais um Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. A Associação dos Juízes Federais do Brasil move ação no Supremo em defesa de juízes de carreira na composição do STJ. O presidente da AJUF participa do seminário Justiça em Números, promovido pelo CNJ. Desembargador federal lança guia prático destinado a agentes de polícia e delegados. E ainda, projeto contribui para dar mais agilidade ao trâmite de processos nos tribunais regionais do trabalho. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A Associação dos Juízes Federais do Brasil ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, contestando a forma de preenchimento dos cargos de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Para a AJUF, é preciso garantir mais juízes de carreira na composição do STJ. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pela Associação dos Juízes Federais do Brasil no Supremo Tribunal Federal. Na ADIM 4466, a AJUF pede que o STF declare o inciso 1 do artigo 1º da Lei 7.746 de 89, que trata da composição do STJ, inconstitucional. O texto definiu que dos 33 ministros, 1/3 deve ser oriundo dos tribunais regionais federais, 1/3 formado por desembargadores dos tribunais de justiça e 1/3 restante dividido em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal. Na verdade, a magistratura federal quer buscar as vagas que são destinadas à magistratura na Constituição Federal, destinar para os magistrados de carreira, porque essas vagas estavam sendo ocupadas em sua maioria por advogados e por representantes do Ministério Público. Então nós queremos buscar garantir ao juiz federal de carreira as vagas garantidas pela Constituição Federal à magistratura. Por isso pedimos que seja declarado inconstitucional o inciso 1º do artigo 1º da Lei 7.746, que em verdade não disciplina em seu texto a referência a juiz federal de carreira. Isso está causando com que, principalmente os representantes da advocacia, estejam ocupando as vagas do Superior Tribunal de Justiça referentes ao 5º Constitucional e também referentes à magistratura. Para a AJUF, quando o Congresso Nacional tratou da composição do STJ, deveria ter deixado expresso que os magistrados indicados tanto pelos tribunais regionais federais quanto pelos estaduais deveriam ser juízes de carreira. Atualmente, dos 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça, apenas 6 são juízes de carreira: Ari Pargendler, Eliana Calmon, Arnaldo Esteves Lima, Benedito Gonçalves, Castro Meira e Napoleão Maia Filho. O artigo 107 da Constituição definiu que 1/5 dos cargos dos tribunais regionais federais sejam ocupados por membros do Ministério Público e advogados com mais de 10 anos de exercício profissional. Já para juízes federais, a exigência é de 5 anos de magistratura. A AJUF argumenta que é possível que um integrante do TRF com apenas 1 ano no exercício da função seja nomeado ao STJ, já que a Constituição não estabeleceu prazo de permanência nos TRFs. É muito importante a participação da magistratura federal de carreira nos tribunais superiores. Nós precisamos garantir pluralidade e também levar a experiência do juiz federal de carreira, aquele que presta concurso público, para as cortes superiores do nosso país. Os indicadores do Poder Judiciário voltaram a ser debatidos no 3º Seminário Justiça em Números, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O evento contou com a participação do presidente da AJUF, Gabriel Vedi. O relatório foi apresentado e discutido entre magistrados, servidores da Justiça, representantes das associações e especialistas do direito. Todos os detalhes sobre as despesas, receitas, recursos humanos, quantidade de magistrados e processos de 2009 foram amplamente abordados. Pela primeira vez, juristas de outros países participaram do seminário e apresentaram comparações entre as justiças dos Estados Unidos, da União Europeia e a do Brasil. Para o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, os dados mostram que são necessárias mudanças para uma melhor prestação jurisdicional.
Nós temos 0,8 juízes federais por 100 mil habitantes. Não chega a um juiz federal por 100 mil habitantes. Enquanto países como a Espanha, Portugal, Itália, França têm uma média de 18 juízes por 100 mil habitantes. Então, esse número precisa ser considerado. E mais, a Justiça Federal demonstra que existe um grande gargalo no segundo grau de jurisdição. Por isso, é uma necessidade a aprovação da PEC 544, que cria 4 novos tribunais no país. Um tribunal no Paraná, um tribunal na Amazônia, um tribunal em Minas Gerais e outro tribunal na Bahia, sem prejuízo da ampliação dos tribunais da 2ª, 3ª e 5ª regiões, que inclusive a JUF está trabalhando em parceria com o Conselho Nacional de Justiça no mutirão Justiça em Dia, para diminuir esse passivo de processos que existe na 2ª instância da Justiça Federal, e queremos levar essa experiência exitosa da Justiça Federal para as outras justiças. Ainda assim, com algumas dificuldades, a Justiça Federal conseguiu arrecadar mais. O estudo feito pelo CNJ apontou que o Poder Judiciário Federal faturou 9,2 bilhões de reais em 2009, com um gasto de 3 bilhões a menos. Os dados da Justiça Federal são muito positivos. O custo total da Justiça Federal, com pagamento de subsídio de juízes, de vencimento de servidores e de estrutura, o custo total é de 6,1 bilhões de reais. Só que a Justiça Federal arrecadou no ano de 2009 9,2 bilhões de reais por meio de suas varas de execuções fiscais. Também arrecadamos 21 milhões de reais em custas e emolumentos. Isso é muito importante, ou seja, a Justiça Federal arrecada 52% mais do que os seus gastos. A seguir, parceria entre Caixa e TST contribui para agilizar trâmite de processos. E veja também, desembargador elabora manual para aperfeiçoar o inquérito policial. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Não acredito. Vocês me fizeram passar o dia todo na rua pra isso? Ver TV? É surpresa. Tcharam! Coisinha nova! Bacana, né, mãe? E o dinheiro? Depois de se organizar e botar as contas em dia, aprendemos mais uma coisa. Crédito com as melhores taxas é na Caixa. Não acredito que ninguém me avisou. Vocês sabem como eu adoro fazer umas comprinhas. Crédito Caixa, as melhores taxas para o que você precisar. Mais de 6 milhões de processos tramitam na Justiça Trabalhista Brasileira, que apesar de ser considerada uma das mais rápidas, ainda enfrenta lentidão em alguns setores. Para dar mais agilidade ao trâmite processual, o Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu uma norma que regula a liquidação eletrônica de depósitos nos TRTs. A iniciativa tem a parceria da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal desenvolveu os sistemas e os aplicativos para pôr em prática o projeto. Uma espécie de modelo para a guia de depósito judicial para pagamentos, garantias de execução, encargos processuais e levantamento de valores. A intenção da parceria é assegurar a conformidade dos dados cadastrais, o controle das varas trabalhistas das guias pagas e, principalmente, a agilidade e a segurança na troca de informações. No momento que a pessoa efetiva esse depósito lá no site do tribunal, essa geração de informações é garantida a conformidade com os sistemas do tribunal, porque ela é criticada nesse momento, diferentemente que quando ele faz esse depósito na Caixa, onde o próprio depositante informa e pode haver algum equívoco no momento da informação desses dados. Então esse processo traz garantia de que as informações estão corretas, ele dá agilidade na comprovação do depósito judicial e dá muita conveniência ao depositante, ao cidadão, porque permite que ele tenha um amplo leque de canais para efetivar esse depósito judicial, e não somente restrito às agências bancárias. Pode ser nas agências da Caixa, nas outras instituições financeiras ou através da internet.
A segunda etapa do projeto, coordenado pelo TST, pretende viabilizar o processo eletrônico de pagamento de alvarás, uma iniciativa ousada que vai permitir de forma simples o cumprimento das ordens judiciais, eliminando inclusive a utilização de comprovantes de papel para a expedição da ordem de pagamento à Caixa e depois a sua efetivação. Hoje, 9 tribunais contam com esse recurso, 2 em São Paulo, 1 no Paraná, na Paraíba, Goiás, Pará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Toda etapa do processo judicial, e nesse caso a gente está tratando exclusivamente da parte financeira, dos depósitos, dos levantamentos, mas que são também, digamos, parte do processo judicial, sempre que a gente consegue eliminar e agilizar o processo em qualquer dessas etapas, o processo final como um todo acaba ganhando agilidade também. Então, acho que tudo isso contribui para que o cidadão seja melhor atendido e a Caixa e a Justiça consigam prestar esse melhor serviço ao cidadão. A Associação dos Juízes Federais do Brasil e o Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário lançaram o Roteiro de Decisões Policiais, um guia prático voltado a agentes de polícia e delegados com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento do inquérito policial. O manual foi elaborado pelo desembargador federal aposentado Vladimir Passos de Freitas. O Roteiro de Decisões Policiais, uma iniciativa da AJUF e do IBRAJUS, Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário, é um manual prático para os agentes de polícia e delegados de todo o país. O guia, desenvolvido durante 2 anos e meio pelo diretor de Relações Internacionais da AJUF e presidente da IBRAJUS, Vladimir Passos de Freitas, é dividido em 3 partes: Código Penal, Processo Penal e Legislação Especial. Para o idealizador do projeto, o trabalho é uma forma de colaborar com a segurança pública. Um desses grandes problemas de segurança pública que nós vivemos no Brasil diariamente, né? Todo dia no jornal temos notícias, e me veio a ideia de que alguma coisa nós tínhamos que fazer, nós juízes. E aí nós não entendemos de segurança, mas entendemos de decisões e o que é preciso fazer no inquérito para que a ação penal seja bem instruída. Então aí veio a ideia de fazer um roteiro para ajudar a polícia. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, o Roteiro de Decisões Policiais é um projeto ambicioso, já que tem o intuito de chegar a todas as delegacias do país. Uma associação não pode agir apenas de forma corporativa, ela deve ter responsabilidade social. E é um projeto ambicioso, pois o IBRAJUS, capitaneado pelo seu presidente Vladimir Passos de Freitas, que é também nosso diretor da AJUF, e a AJUF, nós temos a ambição positiva de levar essa obra para todas as delegacias de polícia do país, seja diretamente através da entrega do CD a todas elas e também com a disponibilidade desse roteiro nos sites da AJUF e do IBRAJUS. E é um estudo muito detalhado, muito importante, de grande utilidade prática e que é uma obra entregue à sociedade brasileira, principalmente para que a criminalidade possa ser combatida em nosso país. A Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, que prestigiou o lançamento do manual, ressaltou que a maior beneficiada com o guia será a sociedade. Agora contemplada é a polícia, que tem neste trabalho toda uma prática, toda uma legislação à sua disposição para que a autoridade policial não sofra nenhum embargo na hora de cumprir as suas obrigações. A mão terá sempre uma indicação da legislação, do formulário, da jurisprudência e desta forma todos nós saímos ganhando. Magistrados, policiais e, enfim, a sociedade brasileira. O avanço do crime organizado é um dos pontos que hoje preocupa o judiciário brasileiro. Segundo o Conselheiro Nacional de Justiça, Walter Nunes, o guia prático poderá auxiliar as investigações deste tipo de crime. A criminalidade, principalmente no ambiente da Justiça Federal, que frequenta o dia a dia do juiz criminal, ela é uma criminalidade diferente, organizada, e precisa ter uma maior qualidade na atuação da polícia, sob pena de a gente ter
dificuldade de um desenvolvimento melhor e uma eficiência maior da jurisdição criminal. Gabriel Vedi afirma ainda que as orientações jurídicas apresentadas no manual poderão evitar a nulidade dos processos. Porque um inquérito policial bem feito, bem realizado, né, ele é uma garantia de legalidade do processo e também é uma garantia de uma boa produção de provas, para que possa ser oferecida ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia, para o Poder Judiciário no julgamento e também para o próprio advogado possa exercer também a sua defesa com um bom arcabouço probatório. 2.000 CDs do roteiro de decisões policiais serão encaminhados gratuitamente à Secretaria de Segurança dos Estados e associações de classe de representação dos delegados. E veja a seguir uma entrevista com o diretor de Relações Internacionais da AJUF, desembargador Vladimir Passos de Freitas. É o que a gente confere no próximo bloco aqui no Justiça para Todos. Não acredito. Vocês me fizeram passar o dia todo na rua pra isso? VTV! É surpresa. Tcharam! Cozinha nova! Bacana, né, mãe? E o dinheiro? Depois de se organizar e botar as contas em dia, aprendemos mais uma coisa. Crédito com as melhores taxas é na Caixa. Não acredito que ninguém me avisou. Vocês sabem como eu adoro fazer umas comprinhas. Crédito Caixa, as melhores taxas para o que você precisar. O nosso entrevistado de hoje ingressou na magistratura há mais de 30 anos. É especialista em direito ambiental, consultor internacional em meio ambiente. Foi presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Recentemente, foi nomeado juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Também ocupa o cargo de diretor de Relações Internacionais da AJUF. Dr. Vladimir Passos de Freitas, é uma satisfação recebê-lo aqui no Justiça para Todos. Prazer é meu também, sempre gosto de vir aqui conversar com vocês. Obrigado. Então, Vladimir, além de todos esses cargos que o senhor ocupou e também ocupa, o senhor presidiu a AJUF, a Associação dos Juízes Federais. O senhor foi um dos responsáveis, talvez, pela ampliação da AJUF e montou, depois que saiu da magistratura federal, um instituto, o Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário. A montagem desse instituto foi por quê? O senhor percebeu que o principal problema que a justiça enfrenta talvez seja a falta de uma gestão mais eficiente? Exatamente, a justiça brasileira só de 2000 para cá que começou a se preocupar com a gestão. E a sociedade civil organizada, através de ONGs, existe, por exemplo, na Argentina há mais de 30 anos. Umas 4 associações desse tipo há mais de 30 anos. Nos Estados Unidos são dezenas. Todo tipo de matéria, há quem estude, por exemplo, a jurisprudência do Supremo, a inclinação sobre um determinado assunto, manejo de casos, administração da justiça e do processo. E no Brasil, absolutamente quase nada, nada ou quase nada. Então a ideia foi criar uma ONG para explorar também esse campo, para ajudar o judiciário. A ONG, além de fazer estudos nesse sentido, também tem publicações, divulga o que ela está discutindo? Nós temos uma revista eletrônica com mais de 100 artigos sobre todas as matérias, temos entrevistas, com umas 40 entrevistas com juízes de várias partes do mundo. A última, por exemplo, é um administrador judicial, que é um cargo que não existe no Brasil, um administrador judicial norte-americano falando sobre a administração da justiça. Então é um lugar, um sítio muito procurado para assuntos de administração da justiça. O senhor acha que então talvez o problema principal do sistema judicial brasileiro seja mais o gerenciamento, a gestão, a administração dos recursos públicos e materiais, mais até do que aumento de recurso, de orçamento? Eu acho que sim, a gestão sempre foi muito deficiente, juízes despreparados para gerir o judiciário. Até hoje isso é um problema, os tribunais são presididos pelo mais antigo, que nem sempre é o homem preparado para administrar, é um critério que não me agrada, mas está melhorando. Podemos ser otimistas porque agora os concursos exigem, o CNJ exige estudos de administração.
Então, Vladimir, entre as publicações do Instituto que o senhor preside, recentemente teve uma que trata das decisões policiais. É um roteiro de decisões policiais. Como é que surgiu essa ideia e por quê? A polícia judiciária é essencial para que haja uma boa justiça. Uma está ligada à outra diretamente. E assistindo a uma daquelas coisas horrorosas relacionadas com segurança pública, que todo dia nós somos bombardeados, me perguntei o que eu, pessoalmente, e o Instituto poderia fazer para ajudar. Nós não somos entendidos em segurança pública, isso é assunto das Secretarias de Segurança e da Senasp. Mas poderíamos ajudar na parte do inquérito, da redação. E então, durante 2 anos e meio, eu coordenei com vários sócios do Ibrajus, delegados, juízes, advogados, para conseguirmos elaborar um roteiro de decisões com modelos, com tudo que se possa imaginar. São mais de 300 folhas condensadas nesse CD, mais de 300 folhas se fôssemos imprimir, que serão distribuídas para toda a Secretaria de Segurança do Brasil. Então, se o delegado estiver no interior do estado do Acre e tiver um problema de pedofilia, algo assim, ele vai pela ordem alfabética e encontra. Se for preso um estrangeiro, ele encontra. Se for preso um deputado, ele tem como agir corretamente dentro da lei com o modelo. Ele pode copiar e colar, adaptando a sua região. Nunca houve isso na história do Brasil. E a JUF teve um papel decisivo porque deu o apoio também incondicional. O presidente Gabriel Vedi tem sensibilidade social e percebeu que isso era muito importante também como apoio à polícia. Maravilha. Então, Vladimir, falando em AJUF, o senhor presidiu a AJUF há um certo tempo, foi um dos primeiros presidentes da entidade, talvez um dos responsáveis pela ampliação da AJUF, e agora o senhor volta como diretor de Relações Internacionais da entidade. Como é que é esse retorno à vida associativa? Bom, eu desde que saí de presidente nunca quis participar de mais nada, só ajudar. Mas quando o Gabriel Vedi, que eu conheço desde que entrou na magistratura, se lançou candidato, eu aderi, porque eu o conheço desde que ele entrou, tenho amizade por ele, gosto, admiro, e felizmente estou vendo que tudo que eu previa deu certo mais ainda, foi além, porque ele está se conduzindo muito bem, tem um espírito grande, é conciliador, trouxe para junto de si também a gestão passada, que era a situação, para participar junto. Ótimo, é assim que se constrói, né? Não é com rancor, com ódios. E eu acho que a JUF teve grandes presidentes, nunca tivemos um problemático, nunca tivemos um mau presidente. Cada um no seu estilo foram bons. Tourinho, Maurique, Flávio Dino, Fernando, Paulo Sérgio, todos. Isso para nós é um orgulho, né? Isso, a gente pode dizer hoje que a JUF talvez seja uma das principais vozes do sistema judicial brasileiro. Eu acredito que sim. Participa de tudo e ativamente é ouvida, é respeitada. É muito bom participar disso tudo. Então, Vladimir, a gente não poderia encerrar essa entrevista sem falar de uma das grandes paixões e especialidades do senhor, que é o direito ambiental, a área do meio ambiente. O senhor continua militando nessa área, dando palestras aí pelo Brasil e pelo mundo. O senhor acha que o Brasil já avançou muito nesse quesito de respeito e proteção ao meio ambiente? Eu acho que sim, continuo professor na PUC do Paraná, no mestrado, e tenho dado palestras. Nesse ano já fui à Itália, Filipinas e Austrália, no exterior, fora aqui, e o Brasil avançou muito. Só que estamos correndo o risco agora de leis que voltam a um estado que nós já tínhamos superado. Nós corremos esse risco. Hoje em dia, o risco é a legislação, leis novas sobre pressão de grupos interessados, retroagirem, voltarem a uma fase que já superamos. Esse é o risco. Do lado positivo, temos a inauguração de 4 varas ambientais no norte do país, instaladas pelo Conselho da Justiça Federal e o TRF da primeira região. Isso foi um grande passo porque o mundo inteiro está de olho na Amazônia, isso não é novidade nenhuma. Então, com isso, o Judiciário do Brasil provou que nós estamos preocupados com o meio ambiente. Então, Vladimir, rapidamente, e essa nova tarefa, essa nova missão na Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, é um desafio, né? É um desafio, um grande desafio que me dá muito prazer, porque ali passa todo o Brasil uma radiografia e nós podemos fazer muita coisa boa, ajudar muito através de mutirão, cursos, seminários, etc. E também ajudar quando instauramos algum procedimento disciplinar contra os que andam errado. Isso é ajudar também o país.
Doutor Vladimir, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço. Obrigado. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui, mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.